Olá, meninas! Vamos lá, vamos ver se a gente consegue terminar agora. Então, volume 2. Agora nós vamos falar sobre a contagem, tá certo? Já falamos sobre leitura rítmica, sobre solfejo e agora vamos falar sobre a contagem, tá bom? Então, é lógico, falando de contagem, nós vamos ter que olhar na fórmula de compasso. Então, é 4x4, compasso quaternário simples, quaternário porque tem 4 tempos, simples porque tem 2 movimentos para cada um tempo e olhando embaixo o número 4, por quê? Porque ele está perguntando qual é a figura que cabe em 4 dentro da semibreve? É a semínima, responderam certo, muito bem. Então a semínima vai estar valendo um tempo, tá certo? Então vamos lá, quando nós temos figuras muito cortadinhas, né, que seriam, por exemplo, de meio tempo, de um quarto de tempo, que é o que a gente vai ver aqui, então a gente já inicia fazendo a nossa contagem tudo com ezinhos, tá? Que é para vocês não se atrapalharem e depois não, como é que fala, no começo da lição, darem um determinado tempo e lá quando chega na parte difícil, né, que é a parte das semicolcheias, termina segurando isso daí, não pode, né? Mas como a gente já fez exercício de linguagem rítmica, que foi muito bom, de solfejo, que também foi muito bom, agora nós só vamos encaixar a contagem e vocês estarão preparadas para executar isso na técnica, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aqui o nosso compasso quaternário, né? E nós temos aqui semínimas. Semínimas, né? Então eu já vou começar fazendo uma contagem de um E para ela, né? Eu vou colocar o E coladinho aqui, não, tá bom? Eu vou colocar o E aqui porque eu já estou me preparando para quando vir outras figuras, tá certo? Então, 1E, 2E, 3E, 4E, tá certo? Como assim, irmã, né? Quando você vai colocar uma contagem, você tem que ter uma visão ampla, tanto do soprano, do contralto, do tenor, como do baixo. Então, quando se deixa espaços assim, é quando às vezes você vai escrever aqui embaixo outras notas pequenas, por exemplo, mas tem que estar tudo nos valores proporcionais à figura maior. Então, a gente tem que deixar um espaço para que você consiga colocar. Isso para vocês entenderem mais ou menos, tá? Mas vamos colocar agora aqui as colcheias, aí vocês vão tentando entender. Então, eu vou colocar agora, ó, 2 colcheias, tá certo? 2 colcheias. 1, 2. Elas já vão encaixando, ó, nesses vizinhos. E o mesmo vocês vão estar fazendo quando vocês forem colocar contagem, por exemplo, no inário, né? Que tem ali a parte do baixo e tudo. Então, vocês têm que sempre ir colocando numa reta o seu E, assim, por exemplo, para vocês ir conseguindo assimilar e sempre lembrando dos valores proporcionais, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 2 colcheias, por quê? Eu sei que cabem 2 colcheias dentro de uma semínima. Então, eu já vou fazendo isso aqui, ó, ligando para saber o que está dentro dessa figura, independente do valor dela, tá bom? Do tempo dela. Agora nós vamos entrar com semicolcheias. Como que eu vou fazer a contagem agora dessas semicolcheias, irmãs? Vamos ver? Vamos colocar então agora aqui, ó. Vamos abrir um espacinho aqui, né? Então, 2 semicolcheias para essa colcheia, 2 semicolcheias para esta colcheia. Só desenhando os grupinhos assim. Duas para essa colcheia, 2 para essa colcheia. Por quê? Nós já aprendemos lá no valor comparativo, né? Que cabem 2 semicolcheias dentro de uma colcheia. Então, isso nunca vai mudar. Como eu tenho 2 colcheias, então eu vou ter que ter 4 semicolcheias, né? Aí, como que eu vou agrupar isso aqui? Também, ó, dentro do 1, nós temos aqui, ó, um tempo dividido em 2 partes, né? Então, eu tenho aqui a metade de um tempo e a outra metade de um tempo. 1 E.
2, E, ou 3, E, ou 4, E. Então, tudo vai estar sempre dividido pelo meio. Metade vai estar embaixo e metade em cima, na parte mais fraca. Então, aqui é a mesma coisa. O que vai caber na metade de baixo? Essas duas. O que vai caber na metade de cima? Essas duas. Vocês já vão entender porque eu estou subdividindo desta forma, tá? 2 para a metade do 2, 2 para a outra metade. Primeira metade do 3, segunda metade. Primeira metade do 4, segunda metade do 4, tá certo? Então, agora nós vamos colocar a nossa contagem. Quando a gente vai colocar a contagem em semicolcheias, a gente começa falando o número e depois a gente fecha, a gente termina esse número, né? Na segunda nota. Então, nós temos aqui 1, estamos no primeiro no tempo, não é? Então, 1, fechei. Estou na primeira parte. Na segunda parte, E, porque eu estou na parte do E, então os dois Es. Na parte do 2, eu começo do e termino o número, ois. E. Na terceira, no terceiro tempo, três, começo e termino o número, E. E aqui, 4, E. Começo e termino o número. Por que nós fazemos a contagem assim, dessa forma? Porque como nós temos 4 figuras, e às vezes é difícil quando a gente faz 1, E, 2, E, sem ter uma base para essas 4 figuras, né? Então, a gente precisa ter uma base. Para a gente ter uma base, é como a gente falasse também picado, porque o que você fala, você vai tocando, né? Então, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, tá certo? Vamos fazer um pouquinho aqui pra gente ver, ó. Vamos começar desde do que seria semínimas, né? Seria 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Colcheia, né? Vai continuar? Continua a mesma coisa, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. E a semicolcheia. 2 embaixo, 2 em cima, hein, gente? Vamos lá? 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tá? Isso é para nós não nos perdermos na nossa contagem, tá? Então, fica a dica aí da contagem para vocês, tá certo? O gráfico fica a mesma coisa, né? Se você for fazer nas semínimas e forem fazer contagem, então seria 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tá certo? Vamos fazer isso agora na prática, né? Fazendo a contagem e tocando. Vamos fazer isso? Vocês podem colocar aí um metrônomo, né? Deixando sempre na mesma velocidade, né? Para vocês estudarem os 3 modos, tá bom? Contando antes de começar, tá certo? Deixa eu virar aqui um pouquinho, pra vocês conseguirem me acompanhar aqui. Os dedinhos, dá pra ver? Dá pra ver, né? Vamos lá, então. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 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 1, E, 2,
então uma dica para vocês e solfejem, toquem, contem junto comigo e depois me passem os vídeos, tudo bem bonitinho, tá certo? Bye, meninas, até o nosso próximo vídeo.